No passado dia 9 de dezembro decorreu um seminário para os alunos do primeiro ano da licenciatura em Biotecnologia sobre o diagnóstico molecular da Covid-19, que será realizado no laboratório aqui na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Faz agora um ano que surgiu o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença Covid-19. Ele foi identificado inicialmente em Wuhan, na China, e por março de 2020 foi quando se declarou a pandemia da Covid-19. Atualmente, como é do conhecimento geral, estamos na segunda vaga da infecção e parece que ainda não estamos a conseguir combater na totalidade a infecção. Os avanços da biotecnologia fizeram com que, muito rapidamente após a descoberta do vírus SARS-CoV-2, se tivesse feito a sequenciação do seu genoma. É um genoma viral de RNA com vários genes que aqui podemos ver, que codificam para as proteínas que o vírus precisa para conseguir infectar as nossas células e fazer a infecção. Mas, ao mesmo tempo, isto vai nos dar outros conhecimentos, não só de alvos que pudessem ser utilizados para desenvolver tentativamente, claro, porque sabemos que ainda não há, mas tentativamente tratamentos para a doença, por exemplo, se conseguissem inibir estas proteínas que separam as outras de forma a que haja o replicasoma, que replica o RNA viral e permite que se formem novas partículas virais, mas também outras que impedissem que houvesse a produção de algumas destas proteínas que depois constituem o vírus. Ora, deu-nos também muito conhecimento acerca da própria superfície do vírus, da estrutura do vírus, e nessa superfície existem estas proteínas, particularmente a S, que é o spike ou o espigão, que tem sido aquela que foi o alvo principal, porque é aquela que é utilizada pelo vírus para reconhecer e ser reconhecida pelas células dos humanos e conseguir infectá-las, e é através deste spike que se tem desenvolvido a maior parte das vacinas, tentativamente a apresentarem esta proteína para que o nosso corpo, depois da vacinação, desenvolva anticorpos que consigam reconhecer então um vírus a sério e evitar que fiquemos doentes. Neste seminário focámos-nos muito sobre os métodos de diagnóstico da Covid-19 e existem, segundo as orientações da própria União Europeia, várias formas de tentar gerir as infecções com a Covid-19 que passam por fazer um bom diagnóstico, e este diagnóstico é maioritariamente feito através do diagnóstico molecular
da presença do RNA viral feito pela técnica do PCR em tempo real. Existem atualmente também novos testes rápidos, testes imunoquímicos de antigénios que fazem a detecção das partículas virais e que atualmente já são quase tão sensíveis, mas ainda não tanto, como o diagnóstico molecular do PCR. E existem ainda os testes serológicos e foram já feitos vários estudos epidemiológicos para avaliar a imunidade da população. Estes testes serológicos não nos mostram se estamos infectados com o vírus, mas sim que já desenvolvemos anticorpos contra o vírus. Ora, em termos de uma observação aqui no gráfico daquilo que se passa na evolução da infecção, temos as primeiras 2 semanas após a exposição ao vírus, é nessas 2 semanas, aquelas equivalentes aos 14 dias do isolamento profilático preventivo, que já todos conhecemos, que se pode ou não desenvolver a infecção e, portanto, é nessa altura que começamos a ver o aumento da carga viral. Este aumento de carga viral pode ser detectado tanto por estes testes rápidos dos antigénios, já numa fase em que temos uma carga viral bastante elevada, ou pelos testes de diagnóstico molecular do PCR, em que aí fazemos uma detecção que até às vezes é mais prolongada, porque se mantém durante muito tempo a presença do RNA viral, apesar da pessoa já não ter sintomas aparentes, e considerar-se até que atualmente, se já não tem sintomas ao fim de poucos dias, então poderá voltar à sua atividade normal, porque já não está infeccioso. Isto versus estas outras curvas que nós podemos ver aqui e que comparam com esta zona em que houve efetivamente carga viral infecciosa no trato respiratório e que surge após, aqui nesta fase de desenvolvimento ainda da doença, que é a formação dos anticorpos, que é a nossa resposta natural para combater uma infecção, mas que obviamente só surge não no primeiro dia da infecção, mas quando nós já estamos a ter uma infecção forte e há uma resposta imune robusta. Isto significa que estes testes, embora sejam muito práticos, porque são testes feitos ao sangue e só precisam às vezes de uma pequena gotinha de sangue e, portanto, são menos invasivos, são aqueles que nos reportam, infelizmente, que estivemos doentes. Às vezes ainda estamos, mas indicam-nos que estivemos doentes, estivemos postos, mas também de outra forma também nos indicam que já temos anticorpos e que da próxima vez que ficarmos infectados, aparentemente conseguiremos combater rapidamente essa infecção. Ora, ambos os testes de diagnóstico de presença do vírus, seja por PCR, que é a forma de diagnóstico que será realizada cá no laboratório, o IBS Covid Lab, que está sediado na Este Barreiro, tanto os testes rápidos de antigénios, ambos baseiam-se na colheita de amostra com carga viral, que obviamente é encontrada no trato respiratório e, portanto, é sempre feita a colheita com as zaragatoas, 2 zaragatoas tipicamente, na orofaringe e na nasofaringe, e que efetivamente é uma etapa muito desagradável. Depois de esta colheita, para o método diagnóstico molecular, faz-se a detecção do RNA viral usando a técnica de real-time PCR, com uma etapa de transcrição reversa. Isto significa que nós temos a amostra colhida, vamos ter que degradar, partir o vírus em vários fragmentos, de forma a conseguir depois fazer uma etapa laboratorial de extração do RNA e a seguir passamos à segunda etapa, que é pegar neste material genético, convertê-lo através da transcrição reversa em DNA este que depois pode ser amplificado em
milhares, milhões, bilhões de cópias, de forma a ser detectado, sem sombra de dúvida, a presença do RNA viral, quando, mesmo se esteja no início da infecção ou já em fases de infecção avançada, obviamente não no recuperado. Quais é que são os inconvenientes destes métodos? Obviamente é a dificuldade e o tempo de análise, e por isso é que agora começam a surgir estes novos testes rápidos de antigênio que vêm dar uma resposta ao teste de diagnóstico molecular, embora se tenha de ter atenção que eles embora sejam sensíveis, são bastante sensíveis, mas o diagnóstico por PCR continua a ser aquele que oferece a maior sensibilidade e, portanto, em termos de rastreios, é também aquele que, por exemplo, pode ser utilizado para fazer rastreios a populações maiores, utilizando estratégias, por exemplo, de pooling, de união de várias amostras, nas quais nós conseguimos detectar, ainda com elevada sensibilidade, se aquele conjunto de pessoas, se há alguém infectado lá. Nos testes serológicos, os testes serológicos são aqueles que são feitos ao sangue e em que se vai detectar os anticorpos. Em termos práticos, eles utilizam metodologias já muito tipificadas nos laboratórios de análises clínicas e, por isso, em termos de dificuldade, não é muito elevada. Tempo de análise também não é tão elevado como é o tempo do PCR, porque a reação em si de PCR demora cerca de hora e meia, mas tem um inconveniente, obviamente, de, apesar do tipo de colheita ser algo muito menos invasivo do que a zaragatua, que é uma colheita muito desagradável, a detecção dos anticorpos dá um perfil da população que já esteve exposta ao vírus e, portanto, poderá dar positivo em fases avançadas da infecção, mas obviamente que um diagnóstico destes vai nos dizer eu não sei quando é que começou a minha infecção, eu não sei mesmo se estou ainda infectado e eu não sei com quantas, em relação às pessoas que eu estive antes, a quantas é que eu passei e por isso acaba por não ser o melhor teste para realizar um diagnóstico de Covid. Para além dos temas do diagnóstico, obviamente aquilo que agora mais nos interessa quando ouvimos falar do Covid e que mais está na berra é o desenvolvimento das vacinas. E como já ouvimos, existem vários tipos de vacinas, mas isto são cenas dos próximos capítulos e seguir-se-á um outro seminário sobre o assunto.